Então tá, né, pessoal? Ficamos assim, né? Ficamos assim, pessoal. Vamos ajustar aqui. Para que a gente não seja um cavalo paraguaia. Cavalo paraguai tá parecendo ali, mas não é paraguai. Cavalo de raça. Raça pura. Guerreiro. Cavalo guerreiro, lutador. A águia astúcia. Águia ariana. Vamos aproveitar o raciocínio. Tem que anotar um pouco para não perder. Um friozinho aqui fora. Roupa estendida no varal, aqui na área. Lavei e não secou. Tirei um casaquinho velho para colocar um melhorzinho e... porque senão... aí nós temos que deixar um pouquinho de elegância, né? Uma máscara cultural, assim, cultural não, uma máscara estética um pouco. É bom para não ficar muito feio, né? Bom, a intenção sempre é deixar gravado algo que faça a gente refletir, pensar sobre os processos, né? Sobre o que está acontecendo, o que está passando, e nós estamos aqui presentes nesse tempo. Se entrevista alguém que fala sobre regularização fundiária e não sabe, né? Não sabe a fundo, né? Na prática, com a dinâmica do local onde está sendo realizado e das leis que já foram reformuladas. Tudo está mudando o tempo inteiro. Não pense que está tudo parado, as coisas vão mudando e nós temos que mudar de acordo com a frequência. Agora falar sobre liberação da pesca do dourado. O rio Uruguai está contaminado, os peixes estão contaminados. Então primeiro nós temos que cuidar do meio ambiente, tá bem? Essas reflexões é que a gente tem que fazer. Mas o raciocínio principal que eu queria deixar registrado hoje é o seguinte. Por que as pessoas se perdem no caminho? Nós temos, às vezes, líderes, né? Que quando são pequenos são líderes ativos, líderes que conduzem mesmo para as pessoas se libertarem, né? E isso é necessário, né? Mas também é necessário ser perene. O líder ajudar as pessoas a se libertarem e ajudar as pessoas nos grandes processos, depois de qualidade, né? É lógico que no início é importante, muito importante para o pequeno, o início da organização. E para isso é preciso uma liberdade, né? Mas após isso as pessoas vão perdendo aquela condução para a libertação, para se libertar. E isso, quanto mais complexo é a subida é complexa. Subir de patamar é complexo. Quanto mais complexo isso vai ficando, mais tem que aprender para se desdobrar
articular mais no aprendizado. A própria pessoa ia aprendendo mais e mais, aprendendo com o que perdeu, o que ganhou, porque você perde os líderes porque eles ganham de uma forma deles, atalhando às vezes os processos e os projetos, deixando as pessoas para trás. E quando deixa as pessoas para trás, atalha o processo, acha que sabe mais que os outros, deixa de aprender com as pessoas que realmente ajudaram. E passa a cada vez mais atalhar o caminho. Então, eu sou um líder para ajudar os pequenos. Sou um pequeno líder para ajudar as pessoas a se libertarem. Eu ajudo na condução de quem quer se libertar. Quem quer seguir o seu processo, o seu projeto inicial de vida liberta. Mesmo um projeto grande precisa organização, qualidade. Imagina o início do pequeno. Então eu sou para isso. E para o grande, eu apoio em lutas, apoio o trabalho, a articulação, mas porém eu não vou passar a mão na cabeça do líder grande se ele não faz o assunto que ele aborda e se ele não entende dos processos que aconteceu lá no assunto onde ele está abordando. Ele não está por dentro de tudo ainda e não está articulando para aprender com as pessoas que realmente são do ramo, né? Então, se ele diz como fazer e não deixa falarem aquilo que ele não entende, né? Tá errado. Porque os acontecimentos reais são outros, sobre o que foi feito, a lei, o direito do povo no assunto, sobre o que o povo está construindo, sobre o que o grande realmente prejudica o pequeno, né? Porque os processos dos grandes são sem acordos com o meio ambiente, sem acordos com os trabalhadores, sem acordo com as comunidades. Então é sobre isso. Tem que usar essas metáforas aí, né? Que nem Jesus Cristo usou o tempo inteiro metáfora porque ele estava lutando contra o sistema. Então o peixe, vamos liberar pescar o dourado, mas o peixe está contaminado. O rio está contaminado. O grande está jogando veneno lá. O grande comanda a cidade e está jogando esgoto lá. Então, os processos do povo têm vários exemplos de maior sabedoria do que o grande. Então é por isso que as pessoas se perdem no meio do caminho. Inicio às vezes com um grande trabalho com pessoas com mais sabedoria prática, com mais resiliência, entendimento dos problemas porque viveram, e depois descarto aquelas pessoas e sobem aos grandes líderes, um patamar maior. Eu vou resolver o problema lá em cima, eu vou resolver o problema lá na médio e alta escala, e esquece da sabedoria, esquece da sabedoria lá da essência do que estava começando, né? Qual que era o propósito daquele que estava começando, que começou junto com ele. Então, é por isso que as pessoas se perdem no caminho. Elas se fecham em uma doutrina, e às vezes doutrina em certo tempo é bom, né? Dá aquela doutrinada, faz uns protocolos pequenos, e se perdem, além de se perder nas doutrinas, se perde na liberdade de ação. Eu tenho mais liberdade, eu sou livre, eu tenho condições, tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, vai ser do meu jeito, e isso acaba fazendo se perder no caminho. Então, fazer algo não é fácil, precisa alguém
de muita qualidade, sabedoria e uma essência interna muito grande. Então não se engane, porque o próprio Jesus foi morto por causa disso. Jesus usava tantas metáforas, símbolos, né? Ele estudou muito estoicismo, ele estudou com os egípcios, ele estudou muita alquimia, né? Ele estudou muita filosofia, ele estudou muitos sábios, muitos. É a própria filosofia do estoicismo, né, do aqui e agora, ele se tornou um ser consciente do que ele devia ser. E consciente e liberto. E ele começou a usar muita metáfora para as pessoas, porque senão ele ia ser morto cedo, né? Tem 18 anos de Jesus que ficou escondido, que tiraram os livros de São Tomé, o livro da Maria Madalena, que era uma prostituta, né? Então a igreja tirou, o sistema tirou todos esses livros para poder colocar uma doutrina, né? Tu tem que ser direitinho para ir para o céu, tu tem que ser isso para ir para o céu. E aí Maria Madalena era prostituta e ela pediu para Jesus Cristo, me ensina alguma coisa. Então é para todos. A palavra de Deus é para os que estão perdidos, que não estão. E também Jesus Cristo é a nossa libertação interior. Nós está consciente. E desde Jesus Cristo continua até hoje, porque ainda não se pode falar, né, a gente tudo que sabe sobre o sistema, sobre o meio político, sobre religião, não se pode falar tudo que sabem. Porque a gente tem que fazer igual a meta de Jesus Cristo, trabalhar as pessoas. É as pessoas iniciar seu processo de libertação. Porque é a pessoa que se liberta, é o eu interior que tem que acolher. Essa mão no peito aqui não é por acaso. Porque eu tenho que fazer o que eu faço, falar o que eu faço. Então a libertação é a gente primeiro se acolher, né? Se perdoar dos problemas que teve, tem ou vai ter para frente, mas construir, né? Se acolher, se construir, se motivar todo dia, porque você precisa da qualidade. Quem tem que ter discernimento é eu. Quem tem que me reconhecer e fazer bem o meu caminho sou eu. É lógico que depois eu posso transitar, né? Eu posso fazer as pessoas trilharem o caminho liberto, o seu caminho liberto. E quem tem discernimento reconhece e continua o caminho comigo ou não, ou sozinho. Então a liberdade é se libertar, se acolher, se centrar, organizar, se motivar todo dia para dar um passo, 2, 3, tijolo por tijolo, devagar, processo do seu projeto. E quando liberto, libertar outros que queiram ser libertos e que tenham simplicidade e humildade, porque nenhum caminho continua se não tiver a simplicidade e humildade da dinâmica de aprender todo dia. Todo dia um aprendizado novo, algo que vai acrescentar, algo que vai dar um conhecimento, uma experiência. E para a prática. Todo dia praticar algo. Né? A minha caminhada, a minha planta, hoje já mexi na horta. Né? Já botei a roupa para fora, já cuidei dos animais, então
E não é só isso. Estou sempre pensando na habitação para as pessoas. Eu fui na ocupação lá no Paço, já interagi, já articulei essa semana. Então a semana se acolhendo, se motivando, tendo um tempo para si, ela é muito útil. Só que esse raciocínio que eu queria dizer, quando a gente cresce um pouco e se perde no caminho, é porque está faltando algo. Então, vamos procurar uma mentoria, vamos procurar os mestres, vamos centrar, né, a consciência, o eu. Vamos sair do inconsciente de repetir as mesmas coisas, o mesmo ciclo recorrente, porque tudo que a gente emana é uma frequência. Eu penso naquilo, eu frequencio, eu coloco aquela energia, é o que vai acontecer. Se eu disser, eu sempre encontro pessoas tóxicas, tu vai sempre encontrar. Agora, se eu disser, não, eu vou encontrar pessoas que estão no mesmo nível de energia, magnetismo e inteligência emocional e aprendizado que eu. Vai encontrar. Vai encontrar com certeza. Porque aquilo que tu está buscando e emanando. Então não tem desculpa. Centra os pensamentos, comanda o teu corpo, ao mesmo tempo que diz para ele, trabalha aí, se recupera, eu te dou o teu tempo, não sobrecarrega o corpo também, né? Aí eu dou uma pauleira no corpo, não respiro, eu não paro para pensar, não desligo a TV, não desligo o som um pouco, não vou mexer com uma coisa que eu gosto, aí o corpo está pedindo só ação-reação. É só um animal que vai agir aí. Enquanto eu não der o tempo dele disser e falar com o corpo, diz, pode trabalhar aí, pode recuperar o organismo, eu vou dar o melhor alimento para ti, né, emocional, espiritual, nutricional, eu vou te dar a tua base, tu pode trabalhar à vontade aí. Organizar o corpo, dar as ferramentas para ele. Tirar o tempo para si, para ele. E ele vai se organizar e vai te dar um espaço, né? Porque quantos anos mais nós temos? 10, 20, 30, 40, nesses 40 que tiver ainda, né? Centra, faz organizado, procura diminuir os custos, procura se alimentar bem, troca uma coisa que faz mal por outra, entendeu? Vai, procura um especialista, sente o que faz mal. O leite me fez mal hoje, a bebida me fez mal, ela me tirou do centro, então vai ser lá de vez em quando, né? A gente tem que sofrer algo que deseja e dar uma regulada, porque senão a gente vai ser comandado pelo desejo, comandado pela recreação, arruma outra, toca um violão, se apaixona pelas cores, pelas plantas, pelas flores, se apaixona por algo, reapaixona por alguma coisa. Né? A minha paixão pelo futebol sempre desanima, morre, volta, porque alguém viveu alguma coisa boa, né? Algo a gente viveu de bom. Então o futebol ele sempre vai ser aquele negócio assim, ele conhece o futebol, ele sabe de alguma coisa, nunca vai morrer. Né? Ninguém vai dizer, o Sérgio nunca foi um professor de futebol, ele entende mais de massagem do que futebol. Não. Não há nada que transite mais no meu sangue do que o futebol. E não há nada que eu possa aprender
que eu não possa aprender mais ainda no futebol, porque qualquer faísca vira uma chama sobre o futebol e reanima tudo aquilo que eu vivi na prática. O que a gente viveu na prática pode ser reativado, seja o que for. E precisa manter depois a chama, né? É bem ariano, né? Porque tudo é amor, paixão, essência do que eu gosto, essência dos meus antepassados, aquilo que eu mais sonho, aquilo que nunca morreu, é o que vai ficar. É o nosso tratamento diário, aliado a tudo. Então pense sobre isso. Eu sou apenas um pequeno líder para ajudar na condução de quem quer se libertar, seguir o seu processo inicial de vida liberta, seguir o seu processo inicial de projeto de vida liberta. Nós somos libertos. Nós somos um templo espiritual no interior. Nós somos o paraíso dentro de nós. Então esse processo de organização de qualidade no início é comigo. E para trilhar é custoso, não é para qualquer um. Se não me ouvir durante todas as etapas iniciais, é impossível acontecer essa libertação. Porque é uma mudança. E às vezes não há nada mais doloroso do que uma mudança, pessoal. Não existe nada mais doloroso que uma mudança. Por isso que a pessoa é livre, pode se agarrar em Deus, pode se agarrar em Jesus Cristo, pode se agarrar na natureza, olhar, ver a semente nascer. Tudo que puder agregar, pode agregar. Se livrando das químicas, dos vícios, da má alimentação, das pessoas tóxicas, do teu próprio comportamento, né? De reagir assim, ó, na hora. Faz o teu caminho. Faz o teu caminho. Se estrutura com o que tu gosta, né? Se estrutura firme com o que tu gosta. E eu só tô aqui para ajudar, mas quem quer, né? Aquele grande que você acha, eu vou dar o toquezinho que ele não sabe tudo. Porque a gente não sabe, a gente tem muito conhecimento. Além do conhecimento, tem que ter muita sabedoria. Então, para isso, tem que estudar, né? Tem que conhecer. E o pequeno, eu preciso dizer que ele precisa mudar a vida. Né? Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos orientar, nós precisamos reconhecer as lutas dos pequenos. Nós precisamos estudar todas as leis de defesa dos pequenos. Precisamos recomeçar todos os projetos pequenos para as pessoas conseguirem entender que precisam se libertar, né? Essa liderança no início não é fácil, porque o que eu sofro, né, inicialmente, para fazer as pessoas verem que elas precisam se libertar. Porque o grande, ele já condiciona desde o nascimento. Tudo isso que eu falei lá atrás no vídeo é um condicionamento das pessoas desde o nascimento. As pessoas são condicionadas a pensar que tem que ter um grande líder, ele venceu, ele não sabe fazer. Enquanto ele não for junto com o pequeno. Que aqueles mais sábios
aqueles que já praticaram e que estão a fim de aprender também, tá? Um abraço ao Daniel Silva, o Otacílio Bacelar Pimentel. Um abraço lá ao Joana Kleber, o nosso companheiro de futebol que estava no vídeo também. Então, pessoal, nós precisamos transitar com os pequenos líderes que querem essa liberdade individual das pessoas mesmo para o crescimento, né? Pessoal e depois coletivo, se quiserem. Mas tudo é um mutirão, é nós junto. E para nós poder questionar os grandes de frente, né? Dizer, não, peraí, tal coisa não é bem assim, vamos fazer uma conferência, vamos debater como os meios de saída, qual é a lei que rege isso, né? Sobretudo, a gente conversava com um Candinho ontem que tem a lei da CBF, né? É a lei que é para ser seguida no futebol. Alguma inovação até pode surgir, mas cumpre o básico, né? Existem posturas no futebol que são básicos. A gente estava conversando, eu vi na várzea que o treinador de um time lá, o dirigente, foi atrás da goleira gritar na hora que o adversário ia bater um pênalti. Não pode. Um árbitro estava presente lá no outro jogo, lá dando palpite e coisa, não é quarto árbitro, não é de jogo, não pode. Então, as posturas são regidas por um determinado órgão. É lógico, sempre há necessidade e há meios e tem que haver avanços, novas regras a adequação de uma regra para a realidade. Tudo está mudando. Se for para o bem, não tem problema. Então é sobre isso. As mudanças são das pessoas. O meu comportamento tem que ir melhorando. Para mim, primeiro. Ao meu redor e o resto da comunidade. Mas para isso é preciso união. Reunião física também. Física. Não é só aqui na internet. Reunião física. Bate-papo, trabalho, prática. Tem que praticar. Eu me sinto mal de jogar quando eu não treino. Se eu não puder treinar mais, não vai dar para jogar. Né? O joelho dá problema, não dá mais. Mas tem uma geração aqui que tem que ser treinada, tem que ser orientada, tem que ser educada, tem que sentir o processo. Então há necessidade de líderes que entendam dos assuntos e que comandem. É esse o propósito que nós temos que ter. Enquanto ativos, despertos em algo, tendo propósito, querendo seguir o nosso amor, a nossa paixão e a nossa essência. É preciso correr atrás dos sonhos. E é preciso se unir. Mas não se pode pegar pelo colarinho e trazer. A pessoa tem que buscar. Quem quer tem que ir atrás. Se for atrás e vierem atrás de vocês, é porque vai dar uma liga. Agora, se tu vai atrás e a pessoa não vem, se a pessoa vem e tu não vai atrás, apoiar depois, não vai dar liga, não vai dar empenho, não vai dar um projeto. Tem que ser uma via de mão dupla. Para a gente terminar com esse complexo o grande que vai fazer é a reunião lá no centro, numa secretaria, reunião lá que vai fazer. Não, eles têm que vir e viver a vida do bairro também. Tem que sair a política
é transita lá, transita aqui, transita lá, transita aqui. Relações humanas, relação pessoal, transita lá, transita aqui. Né? E com qualquer um, eu vou lá, dou um toque, ó, tem um projeto para nós aí. Houve interesse? Tá bem. Se não houve, não vai dar liga, entendeu, pessoal? Vamos atrás dos projetos, vamos atrás de fazer. Um abraço então a todos. Uma boa tarde de quinta-feira. Bom início final de semana. E o tempo é hoje. Agora, o que nós queremos agora? O que a gente está fazendo? Temos que iniciar. Estava estudando as leis, né? E escrita. Não sei se dá para ver. Escrita, 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 escrita e uma prática todos os dias. Tem que sair daqui para lá, para fora, todos os dias. Tá bem, pessoal? Um abraço aí. Dá uma curtida no vídeo para mandar mais longe esse vídeo aí. É necessário, hein? É necessário o nosso trabalho.